Miami. Um ícone vibrante da Flórida, mundialmente famosa por suas praias deslumbrantes, arquitetura Art Deco e uma efervescente cultura latina. Fundada apenas em 1896, essa jovem metrópole teve um crescimento explosivo, tornando-se um dinâmico centro cultural, financeiro e de entretenimento. Hoje, Miami pulsa com uma energia contagiante e adoramos conhecê-la. Nós exploramos Miami durante 5 dias em fevereiro de 2025, no inverno, e conhecemos tanto de carro quanto de transporte público. Vamos mostrar a vocês nosso roteiro completo com mais de 15 lugares visitados, incluindo um monastério medieval, passeio por canais, arte vibrante, praias icônicas, museus e muito mais. Ao fim, ainda vamos dar uma visão geral de outros lugares próximos de Miami que vocês podem visitar de carro, como Everglades National Park, a estrada para Key West e a cidade de Naples. Vamos lá? Ficamos hospedados em um Airbnb, que era um trailer estacionado em West Little Havana. Super confortável e completo, adoramos a experiência de ficar nele. O link está na descrição. Dia 1. Neste dia estávamos de carro e aproveitamos para visitar locais mais distantes de onde estávamos hospedados. Fomos então para Ancient Spanish Monastery. Construído na Espanha em 1133, esse mosteiro viveu uma saga incrível. Em 1925, foi comprado pelo magnata William Randolph Hearst, que o desmontou pedra por pedra e o enviou de navio para a América. Após um complicado processo de remontagem que virou um verdadeiro quebra-cabeça gigante, a estrutura renasceu na Flórida. Hoje é possível visitar seus jardins, o belíssimo claustro com arquitetura românica e gótica e a sua capela. Uma impressionante viagem no tempo em plena Miami. Lindíssimo! Depois seguimos até Fort Lauderdale, cidade na área metropolitana de Miami, onde fizemos 2 Millionaires Row. A bordo do navio Jungle Queen, fizemos um passeio de barco pela Millionaires Row. Fort Lauderdale é conhecida como a Veneza da América e tem diversos canais com mansões chiquérrimas. O barco vai passando pela Millionaires Row com as casas e iates de ricaços. Além disso, ele passa pelo downtown, inclusive em meio a pontes levadiças. Ótimo passeio! Se estiver gostando do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos do tipo. Dia 2. A partir desse dia não estávamos de carro e fizemos tudo de transporte público. É verdade que se gasta mais tempo, mas é bem mais econômico porque não precisa pagar nem o aluguel do carro e nem os caríssimos estacionamentos. Não é difícil também, basta traçar os pontos com o Google Maps. Para os ônibus convencionais, o pagamento pode ser feito por cartão por aproximação. No downtown há o Metromover, que é gratuito, basta entrar. E pela cidade também há os trolleys, que são esses lindos carros, também gratuitos, que você identifica no Google Maps com essas linhas com nomes em caixa alta. Esse site é muito interessante e mostra as rotas de todos os trolleys de Miami em tempo real. O link está na descrição. Começamos explorando o coração de Downtown Miami, com uma visita ao 3, Bayfront Park. Esse parque urbano, inaugurado em 1925 e com o toque do famoso escultor Isamu Noguchi em seu redesenho, oferece um respiro verdejante bem em frente à Baía de Biscayne, com vistas tanto do mar quanto dos arranha-céus. 4. Bayside Marketplace. Coladinho no Bayfront Park, seguimos para o Bayside Marketplace, um shopping a céu aberto, super vibrante e movimentado. Lá temos o Skyviews Miami Observation Wheel, que é essa roda gigante, e ao seu lado essa vista incrível da Marina de Miami, além de um Hard Rock Café que, como sempre, tem uma ótima coleção de peças de roupas e instrumentos. Como esse icônico casaco vermelho de Michael Jackson de trilha! Pegamos o Metromover e fomos até a estação Museum Park. Lá há um museu de arte, o Paris Art Museum Miami, e um museu de ciências. Mas o que mais nos chamou a atenção foi ao seu lado, o 5, Dogs and Cats Walkway. Um caminho com 26 esculturas de gatos e 26 de cachorros de diversas raças. Muito lindo e um passeio obrigatório para quem ama os bichos. Pegamos um ônibus às 6, Miami Beach. A famosa praia de Miami com as 36 icônicas torres de salva-vidas coloridas, cheia de gente passeando, fazendo exercícios físicos ou simplesmente curtindo uma praia. Passamos por duas das torres salva-vidas, a 10th Street Lifeguard Tower e a 12th Street Lifeguard Tower, que tem esse arco-íris LGBTQIAP+.
Passamos também pela Ocean Drive. Em 1926, um furacão devastou Miami Beach e ao reconstruí-la decidiram pelo estilo Art Deco. Daí temos essa rua cheia de vida e neon, ótima para um passeio noturno. Miami dá praia em praticamente todo o ano, mesmo no inverno, quando fomos, visto que quase sempre tem sol. O ideal é só evitar a temporada dos furacões, que é entre junho e novembro, especialmente após setembro, se não quiser ser pego por um grande imprevisto. Passamos pelo The Betsy Orb, essa escultura que é um balão entre dois prédios, e fomos andando em direção ao 7 Espanola Way. Rua charmosa com inspiração mediterrânea e espanhola, concebida em 1920 para ser uma vila histórica espanhola. Hoje você encontrará lá vários restaurantes e cafés de culinária espanhola, mexicana, italiana e cubana. Dia 3. Neste dia voltamos ao downtown de Miami, passamos na frente da Courthouse de Miami e seguimos até o 8 Metromover Full Loop. O objetivo era pegar o Metromover dessa vez e fazer o Full Loop, que é a volta completa por ele. É um passeio gratuito super legal porque vemos várias partes de Miami de cima. Paramos na estação School Board Station e de lá pegamos um ônibus para o bairro Wynwood, um distrito artístico conhecido pelas suas artes de rua e boa gastronomia. Lá fomos ao 9. Wynwood Walls. É um museu de arte incrível. Lá você encontrará vários muros com artes em grafite, que são trocadas de tempos em tempos. Portanto, você provavelmente verá artes diferentes quando for lá. Algumas, inclusive, têm um efeito de realidade aumentada usando o celular. Em meio às artes, encontrará esculturas artísticas e tudo pode virar arte, como esse vagão histórico de metrô. Além disso, há diversas exposições internas, várias delas são rotativas, mas também há a Goldman Global Arts, GGA Gallery, com telas, esculturas, gravuras e outras peças colecionáveis. Essa, por exemplo, é do artista Cobra, artista brasileiro. Ao lado fomos ao 10, Smorgasburg Miami, que é um mercado de comida ao ar livre, com culinária de tudo quanto é tipo que imaginar. A gente escolheu pedir comida coreana. Fomos andando por meia hora até o 11. Design District, um bairro de Miami que é de estilo internacional de primeira linha para moda de luxo, design, arte contemporânea, arquitetura inovadora e gastronomia requintada. Apesar do local respirar dinheiro, achamos várias coisas gratuitas para fazer lá. Começamos visitando o Palm Court, que é esse shopping com várias esculturas modernas. Destaco a Fly's Eye Dome, que é uma cúpula geodésica projetada pelo arquiteto Buckminster Fuller. A Le Corbusier, uma escultura em fibra de vidro do busto do arquiteto Le Corbusier. E a Netscape, que é essa instalação de cadeiras suspensas. Seguimos ao Instituto de Arte Contemporânea. É gratuito e só precisa fazer um cadastro pelo celular. Visitamos seus vários andares com obras modernas, bem como seu jardim. Passamos também por várias lojas, como a da Tesla, onde pudemos entrar nos carros da empresa. Por fim, fomos ao Museu Garage. É como o nome diz, uma garagem, mas no seu último andar tem esse brinquedo gratuito com um escorregador e um caminho para fazer nas alturas. Eu achei o máximo. Dia 4. Nesse dia fomos visitar os lugares mais ao sul de Miami. Começamos indo ao 12, The Burnacle State Park. Um agradável parque que preserva uma das casas mais antigas da cidade, a The Burnacle. De lá, pegamos um dos trolleys de Miami que são gratuitos e super práticos. Basta entrar. Fomos ao 13, The Vizcaya Museum Gardens. Complexo com lindos jardins e uma mansão à beira-mar, construída em 1916 por James Deering. Para ser seu palácio de inverno e fugir do frio rigoroso de Chicago, começamos entrando na mansão, inspirada em construções renascentistas italianas. Vimos o seu pátio central, que originalmente era aberto e hoje tem uma cobertura de vidro. Daí, passamos pelas suas diversas salas, distribuídas em 3 andares, todas ricamente decoradas com tapeçarias, móveis antigos, pinturas e objetos de arte. Dentre as minhas favoritas estão a sala do café da manhã, a sala do telefone, a sala de estar, o impressionante Enclosed Loggia com lindos vitrais, os diversos quartos privados, a cozinha e a despensa. Depois, seguimos para os jardins, que sinceramente estão dentre os mais lindos que eu já vi. Uma joia de inspiração europeia dos séculos XVI e XVII. Foram meticulosamente desenhados pelo arquiteto paisagista Diego Soares, sob a direção artística de Paul Chalfant. Com 10 acres, esses espaços são concebidos como uma série de elegantes salas ao ar livre, interconectadas e ricas em detalhes. Adaptados com maestria ao clima subtropical de Miami, os jardins foram pensados para contrastar e ao mesmo tempo integrar-se à beleza selvagem da floresta nativa de hammocks,
preservada ao redor, concretizando a visão de Deering de um refúgio que evocasse uma sensação de atemporalidade. Adoramos. 14. Brickell, o coração financeiro de Miami. Vale a pena caminhar pela pista que dá a volta pela Brickell Key, que é uma ilha artificial em formato triangular planejada para ser um bairro residencial. Além disso, conhecer o Brickell City Center, esse shopping de luxo com belas vistas da cidade. Dia 5, nesse dia tínhamos disponível apenas uma manhã. Daí fomos para 15, Little Havana. É o bairro cubano de Miami. Vale a pena andar pela Calle 8 e conhecer artes de rua, ótimos restaurantes, uma vibe super agradável e belos monumentos. Não deixe de reparar as galinhas, tanto nas de verdade quanto nas suas diversas esculturas coloridas. Passamos pela La Casa de los Trucos, uma loja com vários brinquedos de mágica. Seguimos para o Cuba Memorial Boulevard Park, com monumentos que homenageiam heróis e mártires cubanos e lembram eventos importantes da história de Cuba e da luta pela liberdade. Fomos até o Calle 8 Murals, que é gratuito e exibe artes em grafite de vários artistas locais e internacionais. Ficamos encantados com esse McDonald's todo colorido. E entramos no Futurama 1637 Art Building, um espaço com estúdios e galerias de artistas locais. Vale a pena passar por cada uma de suas salas e conferir as belas obras. Agora vamos falar de 3 lugares que podem ser visitados próximos de Miami de carro. 1. Everglades National Park. Se sobrar um dia em Miami, vale muito a pena dar um pulo no Everglades National Park. Fica só 1 horinha de carro, é um ecossistema gigante e super importante. Entrada de $30 por veículo, comprada online. Nossa experiência lá foi incrível. Começamos com o clássico passeio de hoverboat pela Coppertown Airboats. Deslizar por aqueles pântanos e ver os jacarés de pertinho é emocionante demais. Seguimos depois para a entrada do parque, onde tiramos foto no letreiro Everglades Sign e uma passada no Ernest F. Cole Visitor Center, que é ótimo. Seguimos pela Main Park Road até o Flamingo Visitor Center, que é novinho e fica perto do mar. O ponto alto são as trilhas curtas e fáceis. A Parreoki Trail, por exemplo, tem uma vista linda do Rio de Grama, mas a nossa favorita mesmo foi a Aniga Trail. Lá vimos muitos crocodilos, aves como aningas e garças, tudo bem de perto, especialmente no inverno. É um show de vida selvagem. Outras trilhas legais são a Mahogany Hammock, com uma árvore de mogno gigante, e a Gumbo Limbo, que parece uma mini selva. Se tiver mais um dia, ainda dá para esticar até o Everglades City e no Big Cypress Bend Boardwalk. A famosa Shark Valley, com a sua torre de observação, não rolou dessa vez, mas fica a dica e fica para esse lado. Se tiver ido ao Everglades City, já é meio caminho andado para conhecer 2, Naples. Quer um bate-volta elegante de Miami? Naples, a umas 2 horas de carro, é uma ótima pedida. Em um dia conhecemos o Bayfront de Naples com a sua vista da marina e depois o histórico Naples Depot Museum. A Fifth Avenue é o coração da cidade, cheia de lojas chiques, restaurantes e mansões, levando direto para o relaxante Naples Beach. O Cambier Park oferece um verde agradável, a 3rd Street South é outra rua charmosa para passear. Mesmo com o Naples Pier danificado, curtimos um lindo pôr do sol ao lado dele. E uma dica esperta, tem um estacionamento gratuito ao lado do Cambier Park. Naples é um encanto para um dia diferente. 3. Key West. Que tal esticar a viagem de Miami com uma road trip de 2 dias pela famosa estrada que vai saltando de ilha em ilha até Key West? No primeiro dia, dirigindo de Homestead até Marathon, nossas paradas foram super variadas. Vimos aves no Wild Bird Sanctuary, curtimos a arte na Old Road Gallery e no Rain Barrel Village, que tem uma lagosta gigante na frente e atrás uma vila de artesanato muito legal. Visitamos a Hurricane Monument, a marina da Robbies of Isla Morada e atravessamos a icônica 7 Mile Bridge. São 2, uma histórica, em que passava um trem e hoje é um trecho para pedestres e bicicleta, e uma nova, em que passam carros. Para fechar o dia, um pôr do sol cinematográfico na ponte da Bahia Honda State Park. No segundo dia, o destino foi a famosa Key West. Por lá exploramos a Mallory Square com seus cruzeiros, o Historic Memorial Sculpture Garden e demos uma olhada no Little White House, uma casa de inverno de presidentes. Curtimos uma praia e o forte histórico no Fort Zachary State Park. E claro, tiramos a foto clássica no Southernmost Point, que é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continental, pertinho de Cuba. Uma viagem de carro inesquecível com paisagens de tirar o fôlego.
É isso. Gostou do vídeo? Curte a gente aí e se inscreve no canal, assim você verá mais vídeos do tipo. Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar! Miau!